Será que existe hipnose? A ciência, Danilo, ela comprova a hipnose? Olha, Danilo, eu não acredito naquilo que eu vejo na TV não, sabe? Pessoas colando a mão, comendo cebola achando que é maçã. Eu não acredito que isso seja verdade. Para mim é tudo combinado. Hipnose clínica, hipnoterapia, o que é isso? Será que isso funciona para mim? Danilo, mas que raios é essa tal de hipnose? E é com essa interpretação digna de um Oscar, com essas vozes diferentes, eu inicio o podcast de hoje. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de hipnose simplificada. Nós estamos no 7º episódio desse podcast, que o intuito é trazer as melhores ferramentas da hipnose e da programação neurolinguística para o conhecimento do seu ouvinte que está aqui comigo. Mas os 6 primeiros episódios eu falei apenas de PNL. E eu quero começar agora fazendo um resumão da hipnose para que todos nós fiquemos na mesma página e para que a gente possa evoluir juntos, demorou? Bom, a verdade mesmo é que a hipnose sempre existiu. Há relatos de hipnose há muito tempo, na época das pirâmides do Egito, porque a hipnose nada mais é do que foco e concentração. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico que a gente utiliza. Quando você vai ver um filme, lembra de você vendo um filme? Você pagou pelo ingresso, você comprou a pipoca, ou na pior das hipóteses, você emprestou a senha de alguém na Netflix e tá lá, focadão assistindo seu filme e sua série. Você sabe que é tudo combinado, mas você tem o poder de quê? De criar medo em você, de dar risada se é um filme de comédia, ou dependendo do tipo de filme, você sente até prazer. Não é assim? Cara, isso é hipnose. Hipnose é foco e concentração, e junto com permissão, pode fazer muitas mudanças na sua vida, mas fica tranquilo que você vai saber de tudo hoje. Então toda vez que você está bem focado em alguma coisa, esse fenômeno chama hipnose. Por exemplo, já aconteceu com você de estar falando no celular e você está conversando com as pessoas e de repente você nota que está faltando alguma coisa no seu bolso e sai procurando seu celular. Procura lá, procura cá, não encontra e o seu coração começa a bater mais rápido e aí você lembra que tá falando no celular e ufa, tá tudo tranquilo. Já aconteceu isso com você? Esse é um fenômeno de hiperfoco, cara. Você focou tanto naquilo que você estava fazendo que você esqueceu completamente da outra coisa. Isso, nos termos clássicos, isso é hipnose. Simples assim. Mas você vai ver que pra ciência não é bem hipnose, eles têm uma outra explicação, tá? Mas já eu falo sobre isso. Bom, falando sobre hipnose, teve um cara que cunhou o termo hipnose. Ele é um médico chamado James Braid, há muito tempo atrás. Ele estava analisando os fenômenos de uma espécie de terapia, vamos dizer assim, chamada mesmerismo, que ficou criada pelo Mesmer, onde eles acreditavam bastante na magnetização, sabe? Hipnotizar através da magnetização das pessoas. Nós vamos falar sobre magnetismo um dia desses no nosso episódio. E o que acontece? Ele estava observando os fenômenos da hipnose que a pessoa tinha. Ela ficava completamente relaxada, sem movimento dos braços. Havia algumas vezes que até a pupila da pessoa parava de reagir. Você já viu uma pupila quando ela é exposta à luz e ela fecha, fica bem comprimida? Acontecia um fenômeno chamado miríadise. Miríadise? Peraí, esqueci o nome, cara. Eu vou pesquisar aqui rapidão. Quer ver, ó? Miríadise. Vamos lá. É midríase, que é quando seus olhos não respondem mais à luz. E ele viu esse fenômeno e, cara, ficou chocado. E aí ele foi estudar, saindo do palco, na verdade, né? Ele foi trazendo a hipnose para dentro dos hospitais, para dentro dos estudos, para entender um pouquinho mais. Então a hipnose, ele estava observando que ela tinha, que não era chamada de hipnose ainda, magnetismo. Ele estava observando que tinha alguns fenômenos que acontecia. A letargia, que é quando você não consegue mexer os braços ou as pernas, e esse midríase aí, que é e vários outros fenômenos, tá? Mas esse, a sua pupila
ela parava de reagir à luz. E ele ficou fascinado com isso e começou a estudar profundamente, e ele cunhou o termo hipnose, porque parecia que a pessoa está dormindo. Então a hipnose para ele, que ele entendia como sono, ela veio, ele cunhou esse nome baseado num deus chamado Hipnos, que era o deus do sono. Só que depois que ele cunhou esse nome, e esse nome ficou bem expandido, ele foi se aprofundando mais no conhecimento e viu que não tinha nada de sono durante a hipnose. Pelo contrário, a pessoa estava 100% focada ali em alguma coisa. Ele tentou trocar esse nome para monoideísmo, ou seja, a pessoa está tendo uma única ideia, um único foco naquele momento, mas não deu muito certo. Então a hipnose existe há muito tempo. Xamãs, curandeiros, mestres, enfim, várias pessoas utilizam da hipnose, que é o foco e a concentração, e utilizavam ao longo da história, mas não davam esse nome. Então, respondendo para você, hipnose existe e existe desde sempre, que talvez você não esteja associando o nome à pessoa. Se ligou? Mas vamos lá, tem muitas pessoas que falam: Danilo, eu não acredito na hipnose de palco, eu não acredito que a pessoa possa comer uma cebola e acreditar que é uma maçã, isso não faz sentido para mim. Colar as mãos, colar os olhos, isso tudo parece combinar. Olha só, deixa eu explicar o que há por trás da hipnose de palco. Antes do programa começar, o hipnotista convoca, sei lá, umas 30 pessoas. E ele vai fazendo o teste um a um para ver quem tem mais suscetibilidade à hipnose. E aí o que ele faz? Ele vai separando aquelas que entram num transe mais profundo e aceitam mais sugestões daquelas que não. Então, com 30 pessoas, aproximadamente 10% ou menos entram nesse transe profundo chamado sonambúlico. E com ele, você pode fazer praticamente o que você quiser com a pessoa, desde que esteja dentro do mapa de valores dela, coisas que não ferem os valores dela, ela vai reagir àquilo. Quando você vê no palco, tudo aquilo que está sendo feito verdadeiramente é real. Por quê? Lembra quando você está assistindo um filme, aquele primeiro exemplo? O seu cérebro não sabe a diferença do real ou imaginário. Ele simplesmente reage. Então você está assistindo o filme bem focado e começa um suspense. O seu coração começa a acelerar, você começa a reagir àquilo, mas tudo isso é uma mentira, sim ou não? Pois é, na hipnose de palco é a mesma coisa. O hipnotista dá uma sugestão de que aquilo é uma maçã, o seu cérebro, que não sabe a diferença do real ou imaginário, come a cebola e fica por isso mesmo, se ligou? Então a hipnose de palco existe sim, ela é verdadeira, ela não é combinada, pelo menos na maioria das vezes, né? O pessoal tem a bagagem, sabe fazer aquilo, mas o que você talvez não sabia é que antes há toda uma preparação, separando quem entra em transe profundo daqueles que não. Uma outra coisa que os hipnotistas fazem também é o que? Eles instalam âncoras. Âncoras, você vai ficar fascinado quando a gente fizer o episódio sobre âncoras, ele já está saindo do forno. Âncora é um gatilho externo que produz uma sensação interna. Ou um gatilho interno também, não importa. Por exemplo, eu sinto o cheiro de um perfume e lembro de alguém do passado. Isso é uma âncora olfativa, certo? Eu ouço uma música e lembro de alguém, ou lembro de algum período triste ou feliz da minha vida. Essa é uma âncora auditiva. E os hipnotistas instalam âncoras. Olha, a hora que eu instalar os meus dedos, você vai acessar esse estado de hipnose profunda. A hora que eu instalar os meus dedos, você acessa esse estado de hipnose que você está. Então o que ele instalou na pessoa foi um botão para ela acessar o transe rapidamente. E ele testa, aplica, configura esse botão atrás do palco. E na frente às câmeras ele olha no olho da pessoa e dorme. E o que acontece? A pessoa entra num transe profundo. E você fala: cara, isso não é possível. Mas é porque você não sabe que por trás do palco houve toda uma preparação que durou minutos, até mesmo horas. Bom, e como eu estava dizendo num dos episódios, que já serão um dos próximos episódios, você vai aprender a fazer âncoras com você. Será que, Danilo, que eu consigo instalar em mim uma âncora para acessar minha autoconfiança de uma vez só? Será que eu consigo instalar uma âncora para me sentir bem toda vez que eu quiser? Sim, é isso que você vai aprender. Se isso te interessa, se você está vendo pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você está ouvindo pelo Spotify ou alguma outra mídia reprodutora de podcast, assina para você não perder. Demorou?
Tá, Danilo, entendi. Legal essa explicação do filme, da hipnose, entendi aquilo que você me explicou, mas eu ainda não tô convencido. Cara, relaxa que agora eu vou te explicar a ciência por trás da hipnose. Mas fica tranquilo que não é um papo chato não, é bem legal. Daniel Kahneman, ele é um autor best-seller que foi prêmio Nobel de Economia e ele escreveu um livro muito foda, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Essa teoria, que é feita por outros 2 psicólogos, também testada e validada, eles identificaram que há 2 sistemas funcionando no nosso cérebro. O sistema 1, que ele é automático e muito rápido e inconsciente. E o sistema 2, que ele é analógico, lento, mas ele é experienciado de forma consciente. Por exemplo, quando eu falo assim para você, 2 vezes 2 é... rapidamente vem uma resposta automática. Quem deu ela é o seu sistema 1. 3 vezes 3 é? 7 mais 3 é igual a? Você tem essas respostas automatizadas, sabe? As respostas simplesmente brotam do seu inconsciente, não é assim? Você não teve nenhum esforço cognitivo, ou seja, você não precisou queimar ali nenhum neurônio para pensar nessa resposta. Esse carinha aí é o seu sistema 1. Ele é automático, rápido e inconsciente. Mas agora eu pergunto para você, 32 vezes 17. Se você não é um gênio da matemática com um QI elevadíssimo, muito provavelmente, assim como eu, você não sabe a resposta de cabeça. Mas instintivamente você pensa em uma forma de solucionar. Ou talvez você vai sacar o seu celular, procurar um lápis e um papel. Esse sistema que está em jogo agora é o sistema 2, que ele é mais devagar, analógico e consciente. Então, sair da zona de conforto, que você vai entender o que é já, é utilizar mais o seu sistema 2 do que sistema 1, tá? Mas fica aqui comigo. Bom, a sua intuição sabe que a resposta dessa conta, 32 vezes 17, ela não é 228. Você sabe intuitivamente agora que eu disse que não tem como. Só 10 vezes 32 já dá mais do que isso, 17 então. Mas você sabe também que ela não é 5.467, certo? Bom, intuitivamente você sabe isso. Essa resposta intuitiva envolve a sua habilidade ou inabilidade de resolver o problema. Mas mesmo que você se esforce muito, a menos, na verdade, que você se esforce muito, você não vai conseguir responder isso tão rapidamente. Você vai precisar recorrer ao sistema 2, que é colocar a bunda na cadeira, pegar o papel, caneta ou calculadora e calcular. Sabe quando você está conversando sozinho com você mesmo, tendo aquelas reflexões profundas? Normalmente é o seu sistema 2 que está tomando conta do processo nesse momento. Ele, em geral, ele é preguiçoso, esse sistema 2, ele não gosta muito de entrar em cena, tá? Mas eu vou te explicar um pouquinho mais à frente. A maioria das nossas decisões, elas não são tomadas de forma consciente. A maioria delas é utilizada pelo sistema 1. A questão é, se você permite que esse seu sistema 1 governe a sua vida para todo sempre, você vai ficar praticamente rodando em círculos, repetindo os mesmos erros e também os mesmos os acertos também. Você terá poucas chances de ter os mesmos resultados, ou melhor, ter novos resultados. Voltando aqui, sair da zona de conforto, que é um tema muito explicado pelo coaching, por todos os... você já deve ter ouvido falar isso, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. O que acontece? É você usar mais o seu sistema 2, de acordo com a ciência, né? Em geral, como eu já te disse, o seu sistema 2 é preguiçoso e não gosta de entrar em ação. Usar o sistema 2 requer muito gasto de energia. E se tem uma coisa que por programação a nossa espécie não gosta, é gastar energia de forma desnecessária. Bom, agora eu vou te dar um exemplo simples para você ver o sistema 1 e o sistema 2 em ação. Presta atenção nesse exemplo. Imagine um jovem com a cara cheia de espinha que acabou de fazer 18 anos. Ele usa um óculos, no quarto dele, ele organiza todas as roupas por ordem de cores,
os livros são em ordem alfabética, ele tem uma fala mansa, tranquila, e ele é um jovem que a gente pode dizer que é um jovem bem tímido. Há duas possibilidades para você escolher agora. Esse jovem tem a possibilidade de 2 empregos. Qual que é a probabilidade desse jovem se tornar um frentista ou um bibliotecário? Bibliotecário, lembrando, aquela pessoa que cuida de bibliotecas, organizada, enfim. A primeira resposta que vem no nosso cérebro, bom, é claro que esse menino cheio de espinho organizado, ele vai ser um bibliotecário, não faz sentido, né? Ele tem todos os trejeitos de uma pessoa organizada, eu voto em bibliotecário. Essa resposta é do seu sistema 1, jamais ele seria um frentista. Agora, se você para pensar um pouquinho com o seu sistema 2, coloca a bunda na cadeira e começa a fazer alguns cálculos, você vai ver que normalmente numa grande cidade há apenas 1 ou 2 bibliotecas. Agora, postos de combustíveis tem centenas e dezenas. Então, a probabilidade desse jovem com todas as características de um nerdzinho ser um frentista, a probabilidade é muito maior do que ele ser um bibliotecário. Fez sentido para você? Quando você deixa o seu sistema 1 tomando todas as decisões, ele faz julgamentos rápidos e toma decisão. Entendeu o grande problema de você só ficar respondendo as coisas no automático e deixando o seu cérebro tomar as decisões? Ele vai repetindo aquilo que ele acredita, aquilo que você aprendeu. Então, você já deve ter visto uma amiga ou um amigo que comete os mesmos erros, consequentemente sempre encontra os mesmos tipos de namorados, namoradas. Enfim, ele vai repetindo aquele padrão. Ou até mesmo você começa a repetir os mesmos padrões. Quer dizer, porque você está deixando se governar muito pelo sistema 1. Tá fazendo sentido com você? Tá curtindo essas informações? Fica comigo que tem muita coisa legal ainda para você entender. Por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro, espero que você saiba dirigir carros e isso não seja um grande desafio para você. Eu digo isso porque eu atendo pessoas que têm fobias e é muito normal pessoas terem muito medo de dirigir. Se esse é seu caso, me chama no Instagram ou no WhatsApp que eu posso te ajudar, beleza? Mas imagine quando você está lá dirigindo. Você consegue muito provavelmente, quando está numa estrada tranquila, ficar dirigindo o seu carro enquanto você está pensando lá na morte da bezerra, em algum problema que você precisa resolver urgente, resolver alguma situação, pensar as suas férias, mas mesmo assim você está dirigindo. Acontece que nesse momento o seu sistema 1 é tão automatizado dirigir para ele que ele começa a dirigir e você começa a utilizar o seu sistema 2 para pensar enquanto dirige. Já aconteceu com você, né? Ou então quando você está fazendo a sua barba ou passando a sua maquiagem, quem está fazendo isso é o seu sistema 1. Está tão automatizado e a sua cabeça está pensando no horário, nas coisas que você vai fazer, a hora que chegar no serviço ou a hora que chegar na festa, né? Essa é a diferença principal do sistema 1 e sistema 2. Sabe quando você está caminhando? Pois é, o sistema 1 é que está fazendo essa caminhada, é responsável por essa caminhada. Mas assim que o seu sistema 1 percebe ali alguém muito atraente chegando, ele manda uma mensagem para o seu sistema 2 e você começa a caminhar um pouco mais consciente, porque agora você quer ser um pouco mais elegante, sabe? O que acontece? Você está utilizando nesse momento o seu sistema 2, porque na automatização você não vai conseguir ser tão atraente assim. Tá fazendo sentido para você? E eu vou dar o último exemplo, hein? Não é possível que você não tenha entendido. Tô brincando, mas eu vou te dar o último exemplo, que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Sabe quando você tá tomando banho e você tá tão no automático que a hora que você desperta daqueles profundos pensamentos que você estava tendo, você não tem a certeza se já passou o shampoo ou não? Aí você pega o tubo de shampoo, dá uma olhada para ver se tem algum vestígio de espuma que você já tenha usado. Cheirar o seu cabelo não tem como, porque você está com o seu olfato impregnado pelo banho e você não sabe se lavou o cabelo ou não. Já aconteceu isso com você? Ocorre que o seu sistema 1, ao entrar no banho, ele já sabe o que tem que fazer, porque ele já fez tanto isso que ele sai lavando o seu cabelo enquanto você está prestando atenção em outra coisa.
Ficamos na mesma página até aqui? Agora que você sabe que hipnose é algo normal e entendeu um pouquinho mais sobre a ciência por detrás dos nossos pensamentos, quando uma pessoa cola a mão, presta atenção, quando a pessoa está lá naquela hipnose de palco que você vê ela colando a mão, o que acontece? Quem está responsável por colar a mão naquele momento, muito provavelmente é o sistema 1, por exemplo, está focado lá em colar a mão. Enquanto você vai trazendo para a superfície o sistema 2, conversando com o sistema 2, impregnando ele de informações que o sistema 1 não consegue responder. Então ele fica com a mão colada, mas tudo isso é dentro da mesma pessoa. Sistema 1 travou a mão, não consegue destravar a mão e o sistema 2 fica interagindo com aquilo e fica surpreso com aquilo. Meu Deus, eu não tenho mais controle sobre a minha mão? Isso é hipnose, nada mais é do que a troca entre o sistema 1 e o sistema 2. Então, a hipnose é explicado pela ciência dessa forma. Aquilo que nós chamamos de hipnose, né? Na ciência eles vão falar que é um fenômeno automático do sistema 1 ou um fenômeno automático do uso do sistema 2. Simples assim. Ufa, cara, mas calma que ainda não acabou. Eu vou te explicar mais algumas coisas que são importantes para você saber tudo sobre hipnose. Bom, tem a hipnose clínica. Normalmente a hipnose clínica é aquela que é utilizada nos hospitais, sabe? Em clínicas. Por exemplo, dentistas que querem extrair dentes sem utilizar anestesia, pessoas que estão se recuperando e querem eliminar a dor. Tudo isso é utilizado pela hipnose clínica. E eu não sei se você sabe, mas os conselhos de terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia e também os conselhos de medicina há muito tempo aprovam o uso da hipnose como ferramenta complementar, porque ela promove muitos resultados. E tem também a hipnose na parte de terapia, que ela é chamada hipnoterapia, mas esse nome estruturalmente ele está errado, porque hipnose nada mais é do que foco e concentração. E você não tem como fazer uma terapia só com foco e concentração, sabe? Ser uma terapia, você vai precisar de muitas outras abordagens. Ou seja, o hipnoterapeuta, que o nome também está errado, mas só para você aprender, o hipnoterapeuta, ele tem a habilidade, ele tem que ter a habilidade de outras escolas, conhecimentos de psicologia, conhecimentos de programação neurolinguística para saber fazer a mudança, tem alguns deles que têm formações em psicanálise, mas a hipnose por si só, ela não faz nada por você. Hipnose é apenas um estado que todo mundo chega todos os dias, a todo tempo. E ao contrário do que a gente falou lá atrás sobre a hipnose de palco, na hipnose clínica ou na hipnoterapia, todo mundo consegue resultados, porque o nível de transe, o nível de concentração é um nível bem leve. E aí, sabia tudo isso da hipnose? Cara, eu quis fazer um resumão aqui para você. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero me apresentar para você, se é a primeira vez que você está chegando aqui. Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica e também em programação neurolinguística. Eu faço atendimentos online com essas duas ferramentas e vai ser um prazer poder te ajudar se você estiver enfrentando algum problema, alguma necessidade específica, tá bom? Para entrar em contato comigo, você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp ou acessar o meu site. Todas as informações vão estar aí na descrição. Chegando ao fim de mais um episódio do podcast Pré-Talk, e a gente se ouve no próximo podcast.